Em 1993, Steven Spielberg, de certa forma, mudaria o cinema. Ele lançou Jurassic Park. E eu acredito que alguns arquétipos foram criados, mas mais ainda, ele me apresentou uma sala de cinema. Deixa eu falar um pouco aqui sobre Jurassic Park, né? Parque dos Dinossauros na época. O primeiro filme aí dessa franquia, que já é uma franquia que tem 3 primeiros filmes, os 3 iniciais, e tem agora a franquia Jurassic World, né? Eu tô gravando esse vídeo justamente porque eu acabei de assistir o Jurassic World, tô muito empolgado, o 2. E como é legal essa franquia, como é uma franquia, acima de tudo, divertida, por mais que tenha lá os erros do segundo e terceiro filme, né? E que eu acho o primeiro Jurassic World bem mais ou menos. O original de 93 é tão forte que não consegue sair da minha memória jamais. Um filme que tem algumas décadas já e ainda assim consegue ser muito, muito atual. Ele é, como eu falei, a minha primeira lembrança de ir a uma sala de cinema, né, de assistir um filme lá com 8 aninhos de idade, assistindo um filme aqui no centro da cidade. E até hoje eu consigo assistir o filme e me emocionar com uma cena que não é simples, uma cena muito difícil de fazer, de todo mundo correndo ali com os dinossauros na grama, no meio da floresta, fugindo de outro dinossauro e tudo mais. Muito já foi dito, né, sobre o filme, então não preciso também falar muito, é mais uma conversa informal com vocês aqui e um convite para que vocês revejam o filme, obviamente, mais do que tudo. Mas é muito legal como o Spielberg, ele conseguiu com esse filme perfeitamente emular a sensação que a gente tem de entrar num parque. Vocês já entraram num parque, assim, numa Disney, ou mesmo num parque de cidade, uma quermesse, o que quer que seja? Sabe, quando você entra, assim, você é garotinho e fica maravilhado com aquilo tudo, só que com o lance dos dinossauros, não só os garotinhos se maravilham, né, no caso os netos dele, mas os cientistas também, eles ficam maravilhados quando vê aquilo tudo. E é uma progressão. A gente, quando entra num parque, assim, fica apontando, olha, aqui dali, olha, aqui dali. E é justamente como os cientistas se sentem, apontando para tudo, vendo um triceratops, acho que é uma triceratops, né? Respirando e ali sofrendo um pouco, e eles deitam nela e tal. E vem o T-Rex pela primeira vez. E isso depois, obviamente, se torna um martírio. Que é outra coisa que eu acho muito boa nesse filme. É como ele tem aventura, ele tem, sim, a parte dramática, ele tem a comédia, o lance da cerca e etc. Mas tudo isso para valorizar um gênero que está muito forte nele, que é o suspense e o terror. A cena dos Velociraptors dentro da cozinha, né? Poxa, é de uma criatividade absurda, o reflexo ali no fogão e o som. Veja que a trilha ela vem gritando o filme inteiro, e quando entra nesse segmento, quando entra nessa sequência, Steven Spielberg escolhe arrancar a trilha, deixar o silêncio, entre aspas, falar conosco. E esse filme, é bom lembrar que ele acaba sendo aí a criação de vários símbolos, de vários estereótipos, ou melhor, de vários arquétipos que o cinema, principalmente os filmes de catástrofe, utilizaram muito daí pra frente, né? Existe o pessimista, que é o Ian Malcolm, ele tá lá sempre reclamando e achando que tudo vai dar errado, e de fato as coisas meio que acontecem como ele fala. Eu acho inclusive o segundo filme tê-lo como protagonista muito errado, porque esse arquétipo de personagem não convém ser protagonista, ele convém ser um coadjuvante que pode sim, porque não, ter uma relevância na história. Tanto que ele repete o mesmo personagem lá no Independence Day, que reinaugura, ou melhor, populariza esse tipo de arquétipo aí que a gente pode ver em Armagedon, Apollo 13, sei lá, a gente pode ver em todos os filmes aí que de alguma forma são catástrofes ou filmes sobre acidentes grandes, etc. Ele também inaugura, de certa forma, o arquétipo do nerd ali, de computador, que vai meio que resolvendo tudo, dando cliques avassaladores, mas que chega um momento que ele não vai resolver nada e ele acaba sendo um embuste na história. Jurassic Park ele é um filme muito grande pelas escolhas, é um filme muito grande que prova que é preciso que o cinema sempre aposte mais do que no digital em coisas reais, no props, né? Nas props, na construção de animatrônicos, na construção do bicho real, sabe? O T-Rex, cara, misturado obviamente com CGI para a movimentação dele, mas quando a câmera chega perto daquele T-Rex e que consegue mostrar as ranhuras do corpo, aquilo ali só existe porque foi de fato construído à mão por seres humanos. Então a cabeça do T-Rex mexendo e aquele peso sendo dado em cena, e a gente está falando de 1993, né? 1993 não é 2003, e alguns filmes de 2003 em termos de CGI já estão datados, eu diria. Mas a gente vê esse filme, um dinossauro super gigante ali que tem o real peso dele. A cena da água, a cena muito simples, se você pensar bem,
A água mexe no copo, mas ali não. Ali é usado para causar a primeira tensão, a primeira grande tensão do filme. E se a gente pensa que estamos protegidos dentro de um carro, rapidamente o filme mostra que, na verdade, estamos totalmente desprotegidos. Ele vai quebrando, ele tem alguns estereótipos e arquétipos, mas ele vai constantemente quebrando, ele vai se quebrando. Se ele te entrega uma puta cena de aventura, em seguida ele vai te entregar uma puta cena de suspense, terror. E utiliza todos os personagens, né? Todos os personagens, absolutamente todos, têm o seu momento do filme, tem o seu momento de acontecer, o seu momento de brilhar. O Ian tem, o personagem Chanel, da Laura Dern, todos têm uma utilidade, até os garotos, que são muito mal utilizados em alguns filmes. O Spielberg nunca utiliza mal as crianças ali na sua narrativa, e são elas que, pela primeira vez, nos entregam o terror naquele cenário, o terror naquelas ocasiões, justamente com o lance do copo e o lance do binóculo, o meninozinho olhando no binóculo e o carro aqui andando e o T-Rex correndo atrás. Fabuloso, né? Muito bonito. Assistindo, reassistindo, é incrível como não envelhece. Eu acho que nunca vai envelhecer. Muito orgulho de que a primeira lembrança que eu tenho de ir ao cinema, provavelmente, acho que sim, eu fui antes ao cinema, mas a primeira lembrança que eu tenho de ir é justamente com esse filme lindo e eterno, desse jeitinho que ele foi concebido, dessa maneira, inclusive com seus erros, que eu não diria que são erros, são desatualizações de um tempo que aquilo ali era atual. Então é isso, cara. Jurassic Park, te convido a assistir. Se eu fosse dar uma nota para esse filme, com certeza eu daria a nota máxima, sem medo de cravá-la. Show? Comenta aqui, me diz aí quais as lembranças que você tem com Jurassic Park, Parque dos Dinossauros. Me diz aí se você assistiu no cinema ou não, ou então como você assistiu esse filme. Vamos celebrar. É ano de celebrá-lo e é um filme que todo ano, na real, merece ser celebrado e relembrado, né? A gente nunca pode esquecer de Jurassic Park, jamais.